Oi, gente, então, vamos falar hoje sobre o segredo da crucificação de Cristo, porque assim, em Apocalipse 13 fala, né, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, foi uma morte, foi uma metáfora ou realmente aconteceu, né, antes de toda a criação? E aí, gente, para a gente começar a ter uma compreensão melhor sobre isso, a gente precisa entender primeiro a questão da atemporalidade. E o que é isso? É aquilo que não está ligado às leis do tempo, transcende todas as categorias de tempo, que é o quê? Passado, presente e futuro. Então, o espaço, o tempo e a matéria são simultâneos. Então, nós estamos presos à matéria, nós estamos presos ao tempo cronos, mas o Deus de toda a criação não está preso, porque Ele é o Senhor da história e Ele transita por essas dimensões, passado, presente e futuro. E é tanto que em Salmos 90 fala o seguinte: por 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então ele transcende o tempo. Então o sacrifício de Cristo, ele foi posterior à criação, no ano 4000 mais ou menos, né, quando foi que ele veio aqui, ou foi feito antes da criação do mundo? E agora, gente, eu vou citar alguns versículos para que a gente possa abrir o entendimento. E eu vou iniciar lendo Mateus, que diz assim: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. 1 Pedro 1,18. Fostes resgatados com precioso sangue de Cristo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, Cristo, ele é pré-existente, porque em outro tempo ele foi conhecido, e aí já entra a nossa pré-existência. E por amor de nós, ele foi manifestado nos últimos dias. Então, você entende a profundidade que é isso? E aí, a gente vai ler agora Colossenses 1,16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, sem o sacrifício de Cristo, não haveria criação. E isso, por amor às nossas vidas, ele fez essa entrega. E o mundo foi criado através da palavra dele, para ele e por meio dele. E aí a gente vai ler Salmos 36:9. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz nós vemos a luz. E João 1,5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E aí, gente, agora eu vou explicar esses dois versículos para vocês. Eu vou fazer o link com Gênesis. E agora vai entrar Gênesis capítulo 1, que vai falar sobre a criação do mundo. E aí a gente vai entender de maneira mais profunda o que aconteceu entre os versículos 1, 2 e 3. E aí eu vou fazer o link com Cristo. Vamos lá, gente, no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a terra foi criada de maneira perfeita e plena. E não como o sistema mostra pra gente, ou a própria maçonaria prega, né, que a ordem vem pelo caos. Não, gente, o nosso mundo não veio do caos para a ordem, ele veio da ordem para o caos. E por quê? Eu te afirmo isso, porque entre o versículo 1 e 2 aconteceu algo que foi o quê? A rebelião celestial. Vamos lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nesse momento, aconteceu a rebelião celestial, né? Aconteceu um grande caos, um grande conflito, onde um terço dos anjos, né, caíram com Satanás. Inclusive, gente, esse caos foi um grande caos aquático, né? Porque aqui diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, mas isso é um tema para outro vídeo. Então, é nesse momento que acontece a queda dos anjos. E aí, no versículo 3, diz o seguinte: disse Deus, haja luz e houve luz. E aí você vai lembrar do que eu citei para você em Salmos, né? Que graças à tua luz nós vemos a luz. E aí eu te faço a pergunta: quem é a luz? João 12 vai responder: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então essa luz que está citada em Gênesis 1, versículo 3, essa luz é Cristo. Então Cristo, que é a luz do mundo, já estava agindo no momento da criação. Por quê? No versículo 1 fala que no princípio criou Deus, né? Então houve criação, houve vida.
No versículo 2 fala que a terra estava sem forma e vazia, né? Havia trevas, então houve o quê? Morte. No versículo 3, haja luz. Significa o quê? Ressurreição. Então, nesses versículos está decodificado vida, morte e ressurreição de Cristo. Você entende que coisa linda e poderosa? E aí, gente, vocês vão entender agora Apocalipse 12. Por que que Miguel teve que estar à frente, né, da batalha e teve que expulsar Satanás? Vamos lá. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então Miguel expulsou Satanás das regiões celestiais, porque naquele momento Cristo estava morrendo. Por isso que ele teve que ficar à frente da batalha. Só que em Isaías 47 diz o seguinte: nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Então, na volta de Cristo, no grande e terrível dia do Senhor, ele estará à frente desse exército. Por quê? Porque ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E por quê? Porque ele ressuscitou. Gênesis 1:3. Haja luz, ele é a luz desse mundo. E agora nós vamos fazer a conexão entre os versículos que eu citei, né, de Gênesis, com os versículos de João. E aí vamos lá. Gênesis 1:1, que diz, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e João 1 também, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, no princípio da criação de todas as coisas, Cristo estava com Deus. E aí, gente, aí você fala, mas será que esse verbo era Cristo? Sim, porque em João 1,14 diz, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí a gente vai agora para Gênesis 1, 2 e 3, né, que a terra estava sem forma e vazia, que houve luz. E aí a gente vai ler agora João 1, 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, meus irmãos, tudo foi feito por intermédio de Cristo. E no momento que o mundo estava em trevas, em um grande caos, a luz resplandeceu. A ressurreição de Cristo aconteceu. E as trevas não compreenderam. Trevas têm consciência? Não. Ali foram os anjos caídos que não conseguiram entender o sacrifício que o Filho de Deus fez, que o Messias fez por nós, por amor às nossas vidas. No momento da morte de Cristo, houve um eclipse. Lucas relata isto dizendo: era por volta do meio-dia, o sol se eclipsou e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. O véu do templo foi rasgado ao meio. Então, nesse momento, houve a abertura de um portal dimensional, um rompimento do espaço-tempo, onde eles se fundiram. Então, Cristo recebeu o pecado de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. E ele deu sua vida para ganharmos vida novamente. Da energia do seu sacrifício houve existência. Por quê? Não se cria vida do nada, né? Como se diz na teoria do Big Bang. Para se gerar vida é necessário um sacrifício. E a gente percebe essa analogia quando uma mulher está grávida. Ela se sacrifica em favor do seu filho. Ela sente enjoos, dores, náuseas, fraquezas. Tudo para quê? Para gerar vida dentro dela. E foi o que Cristo fez, se sacrificando por nós, por amor às nossas vidas. Que foi o quê? Um favor imerecido. Em Efésios diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por Cristo Jesus. Então, tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Então, Cristo, ele foi morto, né? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E isso não é uma metáfora, isso é uma realidade. Por quê? Porque a cruz é atemporal. E o Evangelho, ele não se reduz somente, né, ao tempo cronos da nossa realidade, né, onde aconteceu a crucificação. Porque Cristo é o nosso portal para a eternidade, é o nosso acesso, é o nosso resgate, né, é a nossa redenção.
E a cruz é o passado, o presente e futuro que se fundiram no nosso espaço-tempo. E quando ele vem à Terra, dentro, desse espaço, ele é morto naquele momento, mas ele já está cumprindo o seu desafio. Veio e foi morto no mundo físico, mas no espiritual já aconteceu. Por quê? Assim na Terra como é no céu. Então você foi perdoado antes mesmo do mundo existir. Então você entende a profundidade de tudo isso, a profundidade do sacrifício de Cristo naquela cruz? E o que fazer diante dessas informações, tão lindas e tão profundas? A única coisa que nós podemos fazer é nos rendermos, é nos prostrarmos ao único que é digno de adoração, ao único que é digno de louvor, a Cristo, a Yeshua, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele veio para fazer essa redenção, Ele se sacrificou por amor às nossas vidas. Então se renda a Ele, somente a Ele. Largue os seus pecados, largue tudo e corra para Cristo. Somente isso que nós podemos fazer, meus irmãos, diante de tantas coisas incríveis que Ele fez por nós. Então é isso. Fica na paz do Eterno.